Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema os modismos, amarrações e maldições. Meus irmãos, minhas irmãs, as igrejas que têm a Bíblia como regra de fé e prática estão sendo desafiadas nesses últimos dias a dar uma resposta aos modismos que têm crescido assustadoramente no meio evangélico. O que tem de pregadores, o que tem de pastores reinventando o evangelho é assustador. Os modismos pupulam desvergonhadamente em muitas igrejas evangélicas brasileiras. E podemos então até imaginar, se fosse possível, um membro, um crente da igreja primitiva, tivesse a oportunidade de visitar um dos nossos cultos, este membro da igreja primitiva ficaria estupefato, admirado, ao ver tantos desvios doutrinários, ao ver tanto modismo e tanto jargões inusitados. Esse membro da igreja primitiva, com certeza, ele ia ver um festival de amarrações. Ele ia ouvir orações amarrando demônios antes do culto, durante o culto e após o culto. Meus amados irmãos, em lugar algum nas Escrituras diz que os crentes amarram demônios. A Bíblia não traz nenhum versículo sequer dizendo como o crente consegue, através de suas palavras, amarrar demônios ou amarrar Satanás. É muita audácia de um pastor ou de um crente presumirem que suas palavras amarram demônios ou amarra Satanás. Efésios 6:12, Paulo nos aconselha a lutarmos contra o diabo e seus demônios e não amarrá-los. Tiago 4:8 e 2 Pedro 5:9 nos aconselham a resistirmos ao diabo e não amarrá-lo. Tiago 4:8, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a reação do diabo, quando lhe resistimos firme na fé, só é uma: fugir. 2 Pedro 5:9, o apóstolo Pedro diz: resista-lhe firmemente na fé. Ele não diz amarre o diabo, mas ele diz resista-lhe firmemente na fé. Quando Jesus, meus irmãos, estava sendo tentado pelo diabo no monte, Jesus não o amarrou. Simplesmente, Jesus o resistiu com a palavra, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Então, esse modismo de amarrar demônios, além de ser trágico, ele é cômico. Ora, se demônios são amarrados, ou eles são amarrados para sempre, ou alguém os solta. Então a pergunta é: quem solta? Quem é que solta esses demônios após terem sido amarrados? Essa é uma pergunta que fica no ar. Então, se demônios e Satanás podem ser amarrados, adeus penitenciária, adeus crimes, assassinatos, adeus roubos, adeus estupros. Se demônios e Satanás podem ser amarrados, podemos trazer o céu para a terra numa só palavra, numa só declaração.
Se o crente pode decretar a amarração de demônios e de Satanás, quem é que está agindo neste mundo? Essa é a pergunta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é impossível não reconhecer que ele, Satanás, está solto e está agindo neste mundo. Algumas pessoas, para justificarem o ensinamento de amarrar demônios, citam Mateus 12:29, que diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? As pessoas usam esse versículo, mas essa afirmação de Jesus Cristo foi feita como uma ilustração, é uma metáfora, é uma figura, com uma só finalidade: de refutar a alegação dos fariseus de que Jesus expelia demônios pelo poder de Beelzebul. Para os fariseus, Jesus estava mancomunado com Beelzebul, Satanás. Para os fariseus, Jesus tinha feito uma aliança, um acordo, um conluio com Satanás. Então, escute bem, Jesus, se tivesse feito uma aliança com Satanás, seria um caso de guerra civil. Por quê? Porque Satanás estaria dividido contra Satanás. Seria uma casa dividida. E uma casa dividida não subsiste. Então a expressão amarrar o valente, em Mateus 12:29, é uma ilustração de Jesus. Jesus veio a este mundo com a finalidade. Este mundo está sendo dominado pelo inimigo. Então Jesus veio a este mundo dominado pelo maligno, por Satanás, e estabeleceu o seu reino, de acordo com 1 João 5:19. Jesus veio a este mundo para libertar os oprimidos do diabo e destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Jesus veio ao terreno dominado pelo diabo, adentrou em seus domínios e abateu o poder do diabo. Então isso é como entrar na casa do valente, amarrá-lo e tomar os seus bens. Então aqui nós temos uma metáfora, uma figura que Jesus, uma ilustração que Jesus estava usando. Era como se Jesus dissesse assim: existe um valente forte, existe um ser forte, este é Satanás, e este tem seus bens, este sim tem os seus súditos, os demônios, que são subordinados a ele. Mas ele ressalta: mas existe um mais forte do que este ser, que sou eu, Jesus, que o venceu e venceu todos os seus súditos, os súditos de Satanás. Venceu o diabo e venceu Satanás. Então, esse é o sentido quando Jesus fala numa figura com respeito a amarrar o valente. Então, Jesus não está sendo literal quando ele diz em Mateus 12:29, amarrar o valente. Quando ele diz essa expressão, ele não estava sendo literal. Ele estava usando uma linguagem em figura para dizer que ele, Jesus, não tinha nenhuma ligação com o diabo. E ele era superior ao poder do diabo. Meus irmãos, outro modismo muito usado é que o crente carrega uma certa maldição hereditária que precisa ser quebrada através de oração. É outra aberração, é outro modismo. Isso é um ataque frontal ao Evangelho, porque significa que o sangue de Jesus perdeu a sua eficácia. Paulo ensina que quem está em Cristo, nova criatura é. Então quem está em Cristo não tem passado. Seu passado morreu. O discípulo de Jesus
não tem passado. O sangue de Jesus aboliu o passado de quem se converteu, aboliu o passado do salvo. A realidade é que esses que pregam que o crente, o salvo após salvo, o homem após salvo, a mulher após salva, precisa receber uma oração para quebrar as maldições hereditárias, essas pessoas que pregam isso demonstram que creem num Cristo tão fraco, que a obra dele no Calvário foi uma obra tão incompleta, que é incapaz de cancelar as maldições na vida das pessoas. Essas pessoas estão, na verdade, atestando que a obra do Calvário foi completa, a tal ponto da pessoa já convertida necessitar de oração para quebrar maldições hereditárias. Meus irmãos, quando nós lemos, meditamos em Ezequiel 18:3, nós concluímos que não existe salvação hereditária, não existe condenação hereditária e não existe maldição hereditária. Cada indivíduo responde por si diante de Deus. O que o avô, o pai, a mãe fizeram não importa. O importante é o que cada pessoa faz e porta-se diante de Deus. Portanto, na nova aliança, a responsabilidade é individual. Pai não transfere culpa e filho não herda culpa. Se nossos antepassados chuparam uvas verdes, nossos dentes não embotarão, diz Jeremias 31, 29 e 30. Portanto, não existe transferência de culpa. Essa maneira de jogar culpa pessoal para o passado é a mesma técnica que o ateu Freud usou para explicar os comportamentos anormais das pessoas. Freud transferiu a responsabilidade dos comportamentos anormais das pessoas para os seus ancestrais, para os seus parentes de um passado longínquo. Meus irmãos, isso é grave. A maldição, essa tal de quebra de maldição é grave porque, ao invés de levar o pecador a assumir sua própria culpa, seu próprio pecado, dando início a um processo de arrependimento para a conversão, cria-se um bode expiatório no passado para transferir a culpa do pecador. Meus irmãos, que possamos estar alertas contra esses modismos de maldições hereditárias e amarrações de demônios. Isso não existe na Bíblia, à luz da Bíblia Sagrada. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente nesta hora. Louvado seja o engrandecido nome do nosso Deus. A você e a sua família, Deus te abençoe. Amém.